A vela de beira é chamada isto. Isto é um eucalipto. Sim. O eucalipto, normalmente era sempre o eucalipto. Aqui era um pau em pilho, vá. Sim. Isto, pronto, a vela era assim. E aqui uma coisa, a escuta, vai engatar aqui, chamada a escuta. Isto aqui para a frente. Aqui falta um bocadinho o bico ainda da coisa, não é? Ele passava um bocadinho para cima. A vela de beira é assim, um bocadinho assim, trabalhava ali. Essa chamava-se vela de beira. Isto tinha aqui um furo. Era isso que eu queria que você me dissesse. Tinha aqui um furozinho e ali metia-se ali normalmente era um bocadinho de cabo de aço. Sim. Para segurar esta. Porque isto às vezes campava corda, se fosse corda isso não estava a partir. Tinha um cabo de aço e tal. E depois vinha uma corda aqui por baixo e aqui depois no mastro havia aqui uma tramelazinha e a corda vinha a engatar ali assim. Está a perceber? Para subir, para arriar a vela era ali, mas era raramente se mexia nisto. Então diga-me uma coisa, é este grande, que eu não sei já o nome deste pau, qual é o nome? É verga. Mas este nunca vinha para baixo, encostava era aqui a este. Este era fixo. Sim, mas este é carreável, que se vê. Mas este também ia para baixo, mas há alguns que eles dobram no sol e ele fica ao alto, aqui encostado. Isso é um dos varinos que eu sou, isso é outra coisa. Está bem, esse era o seu. Isso é outra coisa, isso já é o mastro dos varinos. Mas isso é você que sabe, não sei. Isto aqui depois tinha aqui chamado, que era, daqui para cima era quadrado. Sim. Era quadrado. E aqui, daqui para baixo era redondo. E aqui, ali era quadrado. Este bocadinho aqui era o pique do mastro. Isto, depois tinha aqui o pique, que era isto. E depois a vela era isto. A vela, fazia isto. Vinha a amarrar aqui, à escuta, que era. A parte de trás, às contas. E aqui existia, isto era o casco do barco, não é? Aqui existia uma peça que a gente fazia madeira que chamada a boneca. Vinha às cordas, isto chamado as cordas de ferrar neste era daqui, as cordas de ferrar deste era daqui. Ia daqui, mas quando havia os motões de madeira e tal. Os motões é aquelas os olhagens para passar. Mas tinha uma roldanazinha lá dentro de madeira. Não tinha nada, este aqui não tinha. Não tinha. Isso é na estralheira, aqui nas estralheiras é que se usava isso. Estralheiras? Estralheira. Estralheira. Sabes o que é uma estralheira, menina? Não sei eu, estou a aprender. Essa estou a ver agora vocês. E as cordas de ferrar neste da tal de verga era aqui. Sim. Isto é mais a pico. Sim. Está bem. Estas, na altura, que a cadita ficou, era estas cordas, tinham partido e tal, que veio aqui depois ao mastro e eram puxadas aqui para baixo. Era para fechar esta parte da vela aqui, ficava só esta parte da vela aqui. Quando havia vento muito forte. Vento forte de coisa. E este aqui, não era para fazer isto. Isto era uma peça móvel. Havia uma peça, este aqui, o pico, tinha na ponta uma forca assim. Esta aqui enfiava ali no mastro, era redondo, trabalhava ali aqui tanto, para um lado, para o outro, tal. E depois esta que descia toda, depois ficava aqui no molho, no fim. Sim, esta sim, aqui na tal chamada... Diga-me só uma coisa. A tal peça aqui chamada boneca, tinha aqui uns furinhos, com uns pauzinhos torneados e tal, e as cordas vinham dali ao mastro. Era isso que eu estava para lhe perguntar. Aqui é que havia umas roldanas. 3, sim, já vimos. E eu aqui, depois daqui vinha para ali outra vez. Que é para manter este em cima, porque se vocês puxarem este começa a subir. Isto aqui é as cordas de ferrar, mas já não é na vela. Havia aqui o coisa, não me está a lembrar já um bocadinho disso, chamado, é o pique. Havia aqui isto, e aqui tirava a corda que está a suster aqui para ir lá acima. Aliviámos agora daqui disto, baixava para aqui. E depois aqui é que havia uma que fechava aqui. Deixa-me acompanhar o seu raciocínio. Se você chegar aqui nesta corda, automaticamente que você puxa com força, estas roldanas dão uma volta e este bico vai para cima. Quando vocês aliviam, este desce para baixo, a vez de haver mais vela, há menos vela. Isto vem daqui e vem encostar aqui no mastro. Tal e qual. Estas já não. Estas ficam sempre. Só fecha aqui na verga. Sim. E depois a verga continua no sentido em que está, ou mais alta ou mais coitado, mas isso é logo de início tal. E esta parte depois aqui. Isto aqui havia aqui uns malharzinhos tal, para a gente subir. Aqui íamos ali acima. Esta parte depois já era colhida aqui, enrolada ali, enroladinha, depois já estava ali. A gente eu fiz isso milhares de vezes. Só uma coisa. Portanto, este também tinha a tal corda. Para esta vela vir para baixo e subir, havia uma roldana onde estava só dentro do buraco, aqui do pau? Não. O que é que vocês tinham em cima? Estou a falar no mastro principal, sim, era o quê que estava Era lá? Uma corda. Era uma corda que ia aqui
aqui a atar isto aqui, sim, na ponta da corda, era aqui nesta zona, era um bocadinho de cabo de aço. Sim. Porque se fosse corda, a vela era um bocadinho de cabo de aço. Então havia um furo no mastro principal. E a parte de cima, a parte de cima, sim. E vinha prender esta. Exatamente. Havia aqui, na ponta desta corda, e ali, ia ligado ali. Aqui, e depois havia aqui um bocadinho de cabo de aço pendurado que ligava esta verga, enfiar dentro do buraco e tal, e depois a corda ia meter neste do bocado de aço, e para baixo já era a corda, está a perceber? E esta aqui havia aqui, mas isto aqui este ano tem a chamada boneca, que é esta peça. Era um malhado, uma tramela. É para segurar a corda. Uma tramela aqui que era. Sim, tem um bico de um lado e outro do outro. Esse é o que é? Não tinha bico nenhum. Não, uma tramela. Não, é uma tramela, pronto. Isto é o mastro, não é? Sim. A peça era isto, fazia assim, não é? Tramela, não é? Tramela. Isso até nas portas se usava, pronto. Isto pregava, isto é o mastro, não é? Isto pregava ali, era fixo, pregado ali no mastro, não é? Era ali pregada, e a corda vinha de lá e tal, e enrolava aqui nisto e tal, está a perceber? E aqui é que prendia a corda. Mas estas não, isto é ali na boneca. Usava-se ali a boneca, que é o que está ali aqui, depois feita com mais coisa. Pronto, isto é o traste do barco, e havia aqui uns pauzinhos torneados, vários, e uns vinham de cima, vinham para o outro, vinham para ele, que era para dar todos no mesmo sítio, que é para de repente palão. Sim, copo palão. Pronto, a gente vamos para aqui. Mas deste normalmente, e este também tem um carro chamado lugador, e aqui é que se usa o tal estai, está a perceber? Este é a mesma coisa. Tem um que vem para cima da proa, e tem outro que vem aqui para a parte, para o caneco, para aqui assim, tal. E veio outro de além para aqui, para o caneco. Tem dois tais, é este e este. Que é a vela de estai, está a vela de estai. Está a ver? São dois tais. Vamos à frente, fazemos almoço, e depois logo veio o norte. Era sempre da parte da corda, quando começava a vir o vento norte e tal. Pronto, daí até à Brandecheira. Isto me está a desenhar com o leme e fechei, eles que vêm lá atravessada, ali. E se fosse ali em janeiro, fevereiro, março... Não, era na época do verão, sempre. O norte dessas é raramente aparecer vento norte nessa altura. Era aqui a Canadela, Pronto. Isto aqui era cortado, por causa às vezes na prender nas redes, ou qualquer pau ali no tejo, isto tinha aqui, isto é o fundo do barco, descia um bocadinho abaixo do fundo do barco, assim, tal, e já fazia assim. É que trabalhava destas coisas. Nos cacilheiros, nos verinos, é que já era este tipo assim. Leme, dá a perceber? Isto, pronto, isto era chamada leme madre. Leme madre, porque esta peça aqui entrava por dentro desta. Sim, pode-se tirar. A cana de leme, sim, era isto e tal. Depois era rasgada aqui dentro sim, estou a vê-la. Essa estou a vê-la, sim. Estou a vê-la. O leme de cepo pronto, é um cepo que era mais ou menos isto junto ao rabo do barco. Esta parte era sempre aderente, né? Porque era para subir e descer o leme, tal. E depois era aqui, esta parte aqui em cima. Mas aqui, isto era só uma peça. Era só uma peça de alto a baixo, está a perceber? Esta peça aqui de coisa, era pronto, a fundo do barco, tal, e fazia isto mesmo, tal, por baixo, tal, Aqui, abria-se aqui um furozinho empodrado, e depois ia daqui... lá um pau? Ia daqui a cana de leme, fazia assim este tipo e tal. Levantava um bocadinho. Aqui assim. Isto aqui é o tal leme de cepo, que esta parte, tanto era só deste lado era direito, e depois aqui era enquadrado e tal, está a perceber, tal. Ao invés de ser encaixado, metia lá dentro. Pronto. Isto é chamado leme de cepo, mas depois era tudo uma peça que levava aqui junto, onde se metia a ferragem. Para baixo, esta parte cá para a retaguarda. Pronto, começava, a gente desbastava esta parte aí, só falta esta parte aqui da cava de baixo, tal, é que ficava assim mais forte, até para dar ali espessura para enfiar lá aquilo, que é para aquilo não arrebentar ali, não é? E de vez em quando também se partiu, se calhar. Não, mas depois isto aqui na cabeça levava sempre uma cintazinha em ferro a segurar isto aqui. Tá? Na parte de cima? Levava sempre uma cintazinha. Para não abrir. Pronto, depois a cana de leme. Pronto, isto aqui é a mesma coisa daqui. Fazia este formato mais ou menos assim e tal. Isto aqui, depois era desbastada, esta parte aqui, e depois aqui em cima vinha para a espessura igual ao que se usava aqui depois
o resto Sim. esta madeira aqui, esta peça, era desbastada, só daqui para cima é que ficava mais grossa, lá estava, para ter resistência, para meter ali a cadela e tal. Daqui para começava a ser desbastada. Fazia, por exemplo, era isto, e depois fazíamos isto, assim, e tal. É que ficava, isto era o cepo, para cima era mais grossa, aqui era desbastada, que era para ficar depois esta espessura aqui desta peça, da espessura do resto desta madeira que levava aqui para fazer o leme, está a perceber? Esta era grossa, mas depois tínhamos de desbastar esta peça para ficar daqui para baixo a espessura desta madeira que era aplicada aqui para fazer o ramo de leme. Está bem. Leme de moda, a gente mete umas travessas de madeira, aqui, outra mais aqui. Não, era assim. E esta é que sobe ali um bocadinho, de leme de moda. Uma travessazinha de madeira, de um lado e do outro, ia aplicada à parede. E estas não. Esta era um varão de ferro, esta era tudo furado, a peça, era um varão de ferro. Para reforçar, é? Por dentro delas, por dentro. E qual era a espessura mais ou menos dessa? Era aí 4 centímetros? Do tamanho do barco. Sim, e outras mais. Ou o Rui e o Ritejo faziam isso. Vocês carregavam, você estava a dizer, os barcos iam quase nem se via o barco. Iam assim carregadinhos com isso. A gente primeiro enchia-se o casco do barco com fardos. Sim. O casco, que é a parte interior do barco, pronto. E em Abrantes? Em Abrantes. Nós era sempre ali, carregámos a cortiça lá. Era em Abrantes, ali entre as duas pontes, logo por cima da ponta rodoviária, ali, na margem esquerda do Tejo. E era normal ver barcos assim de cortiça? Era muito normal? Sim. Começou a haver menos quando os pessoas veio menos, havia menos água, menos coisa e tal. E lá chegou a uma altura, os barcos estavam ali uma porrada de meses ali à espera que chovesse para encher o Tejo. E muitas vezes não acontecia, se fazia as tais jangadas para ir para baixo. Era só ter fazia as jangadas. Até a água era pouca, era feito jangadas. Ou fosse verniz ou fosse madeira. Normalmente fazia-se muitas jangadas também de madeira serradas, de barrotes e digas de resto da vida e tal. E você consegue aí, ele escondido, saber que o barco é esse, aí escondido? Acha que... Isto aqui é o chamado varinho. A gente chama os caselheiros. Anda bem ali a proa. Olha ali a proa. Você é que é o mestre. E eu levo até que este é igual àquele que você estava aí a fazer. É a mesma coisa. É este. A cortiça é que está a esconder o barco. Daqui para baixo está metido dentro de água. Esta parte está tudo no seu barco. Mas eles também chegavam a uma altura. Se também se pusessem muito cortiça, a vela batia na cortiça. Tinha que ser um bocado, ou subiam a vela por baixo. Muitas vezes ferrava-se a vela um bocadinho por baixo para atravessar nos fardos. Subiu? Pois, já não. Ficava ali ao mastro. A vela subia-se aqui para cima. Sim. Era para ir atravessar no mastro. Está bem, já deu para perceber. Nos fardos. Mas a gente, se repararmos bem aqui, dá para ver o homem e o barco. O homem parece um anão lá em cima. Primeiro enchia-se o casco, chamado o casco é o interior do barco, até um bocadinho acima do alcatraz, da boca. O alcatraz era a base do barco, sim. O alcatraz é esta peça chamada que se mete aqui por cima, é aquela peça lá ali por cima dos braços, que ali acima, vem à falca e à parte de dentro, tem a forra e os braços ficam brancos. É aquela madeira que se mete ali por cima chamada alcatraz. Tinha ali, pronto. Isto tinha que ser cheio até um bocadinho mais acima, porque depois a outra a seguir, depois do casco que está cheio, metia-se aqui esta fiada da borda, que era esta, que é que vinha para abaixo da falca, ali por cima das cintas um bocadinho, que era para suportar o barco quando ia carregado com os fardos, porque muitas vezes, se não levasse aquela fiada de fardos aqui fora da borda do barco, que já ia metidas dentro de água, suportava o próprio barco, para não ir ao fundo. Está bem. Isso. E depois então, isto era aqui os fardos, era com cabos chamados tropos, nós chamávamos aquelas cordas grossas, tal, com 3 cm de espessura e 2,5, conforme tal. Cruzavam a apanhar os fardos, um em cada ponta do fardo, traçava-se, passava para o outro lado, no outro lado do barco, a mesma coisa, e assim fazia, prendeu os fardos que iam a bordo, não é? Mas até acima, o resto que se metia, cada vez alargava mais, já se punha mais cá fora e tal, ia muito mais largo que a largura do próprio barco. Sim, era até dar. Era até dar, exatamente. E então era sempre aqueles cabos que nós chamávamos os tropos, passava por baixo, traçava, ia para o outro lado, passava por fundo, e era assim, espécie de foito, fazia 8, entrava... Pronto, que era para eles não se soltarem, em caso de rio grande. Mas você... Se fossem redes de cortiça, era a mesma coisa. Dentro mas as redes de cortiça só levavam
um cabo ao meio da rede da cortiça. E é uma espécie de uma bola, é só um cabo a apanhar ali. E os faros não, eram uma à frente uma ponta do faro e outra. E a cortiça só ia até a Valada? Depois ia... Não. Não, mas podia chegar à Valada a carregar nos barcos gigantes. Não, senhor. Isso era as chegadas aqui era até a Valada. Está bem, mas eu tinha a noção. Não era preciso até Valada, até onde houvesse maré, águas de maré. Sim. Havia o Sabogueiro. Então este barco carregado em Abrantes ia mesmo até Lisboa às fábricas. Para o Montijo e para Sim, pronto. Pois, mas tinha a noção que ao meio fazia um transbordo. Você uma vez falou-me que algumas coisas ficavam paradas em Valada. Isso era quando os barcos, havia andeira, o tal caretecito, do Porto do Sabogueiro para Valada, estava lá barcos maiores, acima de Valadas e depois de Valadas, a carregar lá fundeados em Valada, e a gente andávamos a carregar cavacas lá do Porto do Sabogueiro para ir carregar os barcos lá em Valada, depois vinham outra vez buscar mais, quando ele tinha a cara completa, o barco ia para Lisboa, para aqueles ferros, aquela coisa, cavacas de pinho, de lenha, pinho verde, ainda com carrasco e tudo. E vocês também carregavam nos barcos madeira de pinhos toros verdadeiros, ou eram já tábuas cortadas, não? Só as cavacas, só as cavacas. Cavacas, que era para ir para aquelas fábricas antigamente, era tudo com vapor, a vapor, sim, está bem. Lá no Sabogueiro, tinha uma panela em terra, o tal caldarilho, e enfia uma vara espetada no chão, a cozer feijão. Distrair, lá a carregar as cavacas, iniciar as bases de olho. Quando me lembrou, estava tudo feito de café. O feijão estava feito de café, a panela ficou queimada. Já não comeram? Já não comeram, a panela se aproveitou. Depois, a fazer o coisa da roldana, que era a roldana que se usava, ainda lá tenho uma ou duas em casa, destas roldanas de madeira das estranheiras, lá tenho uma ou duas em casa. Aqui, esta, só sempre que usasse, só explicar uma coisa. Portanto, existe esta vela e existe esta pequenina. Isso é o estaio. Mas todos tinham ou só tinham aquela? Todos tinham. Isto é o objetivo disto? Todos tinham, estes barcos, os verdes nem todos tinham. Pois, mas olha aqui, ali eles mostraram aqui que esta fragata também tem. Este tipo de mastro, todos têm. Está bem. Isso era para aproveitar o vento, ou ele batia ali, não estou a perceber qual é a ideia. Muitas vezes era para aproveitar o vento, trabalhava ao contrário desta quando ia dentro, esta pendia para lá, esta pendia deste lado. Mas também servia, principalmente este do bico, aquilo, era quando se bordeava para o outro, para ajudar a pôr, tirava-se a escota do lado da escoteira e a pessoa com a coisa, puxava a vela e tal, e para obedecer ao leme, para o barco voltar mais depressa, usavam aquela. Se fosse vento. Havia uma pessoa que ia ali, e outro ao leme, e outro ia ali, para o barco obedecia mais depressa ao leme, para voltar. Ajuda-nos a falar nas velas agora, porque a gente também já está a fazer o trabalho. Diga-me uma coisa, você não me disse que às vezes para a vela durar mais ainda tinham que pôr um bocadinho de sebo? Era uma caldazinha vermelha. Vermelha? Era só para, ao fim e ao cabo era quase por sebo umas botas. Para ela ser um bocadinho mais dura. Mas aquilo nem levava sebo, nem levava nada. Os oleados já levavam sebo, os oleados. E se os oleados eram para tapar cargas, que se molhar, cal, por exemplo, era outra coisa. E outra coisa? Era outra coisa. Uma vela durava muito tempo. Como? Uma vela? Durava anos. E se fosse preciso, o Vitorino... Havia muitas. Esta está em branco, esta nunca levou nada. Está bem? Mas isto, se levar aqui a calda, ao fim de um determinado de anos... Fica queimada, com o vento... E estar fechado... Cria caruncho, fica toda carunchada. Mas aquilo que a gente falou é engraçado, estamos a falar e lá está, elas não se notam aqui, mas ali estão as tais roldanas, as tais três que já viram. Pronto, as três que faziam ali um trabalho para subir, outros... Três ou mais, lá está, depende do tamanho do barco e do comprimento aqui do pico, três ou mais. Pois, está bem, se for mais alto, está bem. E lá está Quanto mais levar, mais doce fica o puxo daqui. Quanto mais dobras de madeira de corda levar aqui, mais leve se torna o puxo disto. Sim. Havia um bocado de ondulação, que ela vai fazer isto, havia um bocado de ondulação. Aliás, isto totalmente, aquela não pode ser fechada, tem que se manter aberta. E é depois largar aquela corda,
puxava ela até abaixo e depois ali, depois, quando é para içar a coisa, não, mas isso traz. Mas e vê-se sempre, junto aos barcos, eu penso que neste também está. Os gajos trazem sempre um canino agarrado, aquele é que é o salva-vidas. Era o chamado salva-vidas. Antigamente todos esses barcos tinham uma coisa dessa. E eu estou a ver ali o gajo, até estamos aqui a filmá-lo também, estou a ver, é o senhor que está ali com o leme. Está a vê-lo ali. Sabe para que é que servia aquela coisa? O barquito. Aquela chamada lancha servia porque muitas vezes os barcos não podiam ficar atracados à beira, à muralha ou coisa. Chegava a ferro fora e era para transportar as pessoas para terra. E outras vezes era quando o tal vento paperou para baixo, carregado, por exemplo, de cortiça, que ainda era. E fiz algumas vezes uma corda presa ali na popa da lancha, ali à proa do barco, a remar à frente do barco e tal, para levar o barco carregado de cortiça. Muitas vezes é. Por norma, aquele barquito, por exemplo, nos grandes barcos, põe-no em cima dele. Por norma, vocês não o carregavam. Está vazio, carregávamos. Também o carregavam em cima. Está vazio. Só depois está vazio. O resto quando ia com carga. Os barcos está vazio lá, vai aqui para dentro. Para nos trovar no viagem. Era essa coisa que eu me estava a lembrar. Sim. Eu nem sei como é que chama, mas pronto, este será um... Isso é tipo lancha também, isso é tipo fregado, é uma lancha. Mas é bem pequenina, a comparar com... É pequenina aí, mas... Sim, mas a comparar com aqueles que você andava é mais pequeno, muito mais. Isso agora é desenho, coisa. Isto é um desenho que foi tirado, é uma fotografia que foi tirada, não é? Mas o tamanho agora é difícil de... Isso não é nenhuma escala, eu digo a escota mais próxima ali daqui. Se for o vento para reto agora do barco chamado a popa, a gente abranda a corda, mais um bocadinho, e a vela atravessa-se no barco e anda para baixo para dentro do barco, ou então arreia-se o pique, e outra parte enrola-se cá de baixo, não é preciso subir o mastro. Do mastro de vez é que é preciso subir o mastro. Mas é o mastro, claro, o mastro de vez é mais baixo que o outro, não tem nada a ver com a coisa do outro. E é mais fraquinho. O jornalista. Depois devia ser... Depois é outra coisa, vocês... Mas vocês tinham alguma vez que paravam, por exemplo, os barcos, não tinha que fosse possível. A época do ano que podiam, por exemplo, estar mais parados, era só quando havia falta de água, ou muita cheia, era a parte pior. Ou muita água, mas cheia não trabalhava. Quando havia cheias que saíam fora do outro raramente os barcos e quando ele ia muito seco, parava. Tirando isso, o caudal normal, para cima e para baixo, por a hora. Normalmente quando a água se mantinha dentro do leito do Tejo. Que era a maior parte do tempo. Antigamente chovia muito e tal. Pronto, sempre água a correr para fluentes para o Tejo. Não havia aqui a linha, não havia os caminhões. No meu tempo já havia a linha. Pois, mas ainda mantiveram. Então ainda sou tanto velas a descarregar coisas na Alvega, disse que do comboio agora. Ali na estação de Alferreira havia ali, caramba, ali movimento. Mas as pessoas... A carregar madeira, que era esses prumos felizes de pinho, para fazer minas lá na guerra, lá para os estranheiros, lá quando havia fazer minas, e era a madeira... Mas as pessoas... Era o carregamento de minas. Há muita gente que gosta do Tejo, destas questões da poluição, que saem, por exemplo, lá no canal. As pessoas têm a noção que o Tejo deixou de ter barcos, por exemplo, há 500 anos atrás. Algumas não têm bem a noção. Porque às vezes é preciso gente mostrar-lhe. Há muita gente que sabe, mas o pessoal mamou. Não, mas não é isso. A transportar, por exemplo, da Abrantes, de Abrantes. As pessoas não têm noção disso. E neste 1930, 20, 30, 40, 50 andava por aí, lá perto de Lisboa, muito mais. E isso a maior parte desse, os avós das pessoas que vêm a gente, os avós e os pais, é tudo vivo. Até 42, 43 ainda havia não há noção disso. E outros agora ainda se vê que nós cartavam areia, abaixo, isso vem também. Agora, claro, acabou, juntou-os, mas isso devia ser para aí uma vida. E buscar a areia, já para o motor. Já uma vida até ali, por cima da Vila Franca, de água, as pessoas estão a carregar para as obras para os. E agora ainda deve ser. E vocês, quando andavam por aí, os barcos também tinham que pagar uns impostos ou não? Os grandes donos, mas os pequenos não. Mas falas isto, o número todos tinham, porque eu digo, até os pequenos agora é preciso ter naquela. Usavam. À frente, primeiro era uma tabuletazinha de cada lado na emenda à toa.
lá fora, na emenda do barco, aquela parte chamada emenda. Mas depois começou-se a fazer na própria emenda e a fonte de pintura e tal. E depois novela. E na vela foi sempre obrigatório. Ah, novela é que foi? Mas era ver os números da matrícula do barco. Igual. Igual está na tabuleira. Agora, quem pesca aqui no Rio, antes era só o barco. Agora tem que pôr nas boias das redes também. Você sabia disso? Os números têm que se pôr nas boias. É, porque imagina, você tem uma boia, foge, eles ficam identificados. Se o doutor estivesse aqui, dizia já a gente. Todos viram uma boia, era só o barco. Eles têm licença de pescadores profissionais, tem que pôr o número lá. Quando se põe a... Sim, faz isso, exatamente, é obrigatório. Eles porem os números nas boias. Ou na ponta da corda. É obrigatório. Mas isso não era. Isso é um controle que mas essa você está a dizer na vela que fez comer este ano. Porque a vela pode-se cortar. E de lado é mais difícil. Era o outro cavalão, não é? Sim, mas se a primeira vela é esquisito. O caminho que você andava também tinha. Era obrigatório. Era obrigatório. Vocês ali Era a aqui. matrícula do... E aqui, você sei que se lembra. Em Abrantes resistavam aqui lá na hidráulica, lá ao pé do. Era aqui em Abrantes que vocês iam resistar, perto do cinema, cá em baixo. É aí nesse buraco ainda, já da filme uma vez. Era aí. Você ainda se lembra disso? Nossa. Já falo mais consigo. É para a gente temos tempo até à noite. Depois isto faz. Agora já ainda conhecia este barco. Qual? Era ali do lado de Águia. O barco está aqui. Era um varinho. Já não barco um porto fica do lado da mar. Já não havia. Você conheceu onde andava no Tejo. Andava no Tejo, não, como você andava no Sil. Exato. E a pena lembrou muito. Agora que já. Agora, Dos Pinos. Na Azinhaga. A última vez que a vi foi na segunda-feira. este barco era Lá lá Portugal. era um barco. Não foi. Pode-se já assim. Não fui agora. Não fui agora. Fui esta. Por dentro da muita cabeça, só se for falar, não é? João, o que é que és? Volta a camisola para as cabeças. O que é que és perguntar ao Orlin? E esta semana. Esse barco só se enterrou. Corre da pesca para as vinhas. Aí era. E como é que carregavam isso? E ali, às vezes, junto ali à beira da Vinhaga, ali, às vezes eles atracavam o barco que estava aqui lá, não taxava, acho que eles davam para levar lá para dentro, e eu não acho para pegar acima da Vinhaga, e o barco estava cá do teste, atracava ali, já está a soltar até aqui. Só, não fala mal. Então, uma coisa da sua opinião. Não, mas para se ter um barco neste na altura também era um gajo como tem uma, portanto, um grande rebanho de ovelhas, tinha que ser um gajo rico para ter capacidade para ter um barco destes. Era homens com posses. Podia ser, era mil, Pois, mas é a gente os dois a pensar, tinha que ser. tinha que ser, já era um barco para 50 toneladas ou mais. Pois, isso não podia ser qualquer pessoa que tinha acesso a um barquinho dele. Um bocadinho, qualquer gajo que podia, qualquer gajo, era bem assim. Bem, assim, eles viviam assim. Antigamente era de meio esporte e tal, foi evoluído, foi evoluído, até que ser. Já li uma coisa que me explica isso. Eu nunca vi falar. Cara, 10 da manhã que esquece a capa. Dei-me mais o hino. Sabia, tinha chave. Eu não tenho chave. Eu lá na padaria. À espera deixa que eu tiver. Sentados. Aqui agora abri aqui, depois um gajo na internet é totalmente diferente, que é uma coisa grande. Deve ser aqui que foram buscar esta imagem. É o tal que eu lhe mostrei há bocado, olha. É o tal inconstância. O tal carregado. Deve ser aquela foto, por acaso encontrei-o agora aqui. O tal carregado de cortiça que eu lhe mostrei. É a mesma foto. Varinho carregado de cortiça. É este. Fragata, varinho. Merculinho Cardoso Fernandes, um homem de Saris Pinhos, muito importante. Foi aqui que os gajos vieram buscar isto. É lá ver, pá. Quem passa, não? Deixa eu ver se vejo aqui mais. Este é o barco varinho, este chamava-se Liberdade. E da Franca de China. Aqui está mais um varinho de barcos primos. Nós passamos no Belo e Freze. Já te trouxemos. A Marinha do Tejo, deixa eu ver se consigo ver aqui. Marinha do Tejo, barcos. Anda. Onde é que ele tem filho?
Quer ver alguma coisa? Quer ver uma coisa que tinha no sul? O quê? O quê? Quero. Não. Mas só depois andaram os três no Rio sozinhos. A Laura, a Luciana e a Ana Paula. Agora não, agora foi uma Margarida e o Luís, acho eu. Pequenina fui agora experimentar. Olha, que aquilo que é mais caro, aquilo é 10 euros meia hora. Não, agora por exemplo, os gajos das motas lá não dava mesmo a dizer aquela. Olha lá, quem faz o preço é o Carlos, né? Vamos à volta. O gajo hoje usando a cabeça cá, há cerca de 500 anos, os gajos iam por esse mar fora e tinham levado aqueles porcos, feijão, arroz, bacalhau, aquilo não era fácil. Diziam eles que até as cadeiras iam buscar. Não era caravela. Caravela de náusea, não era maior. Não era maior. Vá, vamos embora, Luke. Tu estás a comer porcarias, não? Vamos embora. Anda. Vamos embora? Carregados de camas, o teste estava a encher, já tínhamos os barcos carregados com as camas. As cadeiras enchiam mais e o gajo para entrar atracados aos salgueiros. Veio algumas 3 ou 4 palavras a voar na altura, tinham dado à briga, caíram lá ao pé de nós, mas ainda me cunhavam e tal. O meu cunhado, no tal lanchita que já havia que foi feito lá na Avinhaga para o meu cunhado, no número dele dava, era o irmão dele, que andava nos parques também nele, um bocadinho. Depois fomos com a vara, depois me dava, eu corremos e ele com a vara, a ver se acabava de matar os gajos, apanhados, tiraram os 3 patos, depois bravos para eles. Vocês quando, o meu tio também já tinha dito, quando transportavam lá a cal hidráulica, a cal hidráulica já é a seguir, já tinham destino por esse rio abaixo, quando vocês a levavam a casa. Tanto aqui, tanto lá, mudava de porto e tal. Mas há uma coisa que eu não estou a ver. E as pessoas também não. Vocês levavam aquilo em sacos ou ia assim a monte como fosse a garnela? A garnela, carregada a pá. Ou com carros de mão, como é que carregavam aquilo? Aqui na Barca de Pego, os fornos aqui da empresa, chamada a empresa Barca de Pego, disse a Quinta de Concesso, ali ao fora, era as mulheres com a gabeirazinha à cabeça, carregavam no forno, levavam para trás, tuba. Dentro, e como a gente viu há bocado na sala. Sim, até fazer um monte. Até o mestre. Não fazia bolo. Fazíamos um contraste, fazíamos uma paredezinha, falava da puta, uma paredezinha com aquelas pedras que tiravam mais maiores, uma paredezinha. E a cal mais miudinha, mais leite, era para segurar a cal. Mas a cal. E à retaguarda, outra paredezinha, que a cal era mais miúda, fazíamos assim uma paredezinha com pedras mais grossas, para segurar aquela. Mas há uma coisa que eu não estou a perceber. A cal que um dia ia moída como o cimento atual ou era mais grossa? E também assim, eu estou a ver cal. Não, era mais grossa, era de pedra, era essas pedras nessas pedreiras e eu fui cozido. Então, mas depois essas pedras. E depois era derregada. Depois quem comprava é que derregava. Ah, está bem, porque eu estou a ver. É uma espécie de que se faz a caldear. Em pedras. Tal e qual. Pronto. Tal e qual. Tá bom. Tal e qual. Mas não levava, era no monte. Ia-se molhando, ia-se passando. Então, outra coisa. Não era dentro de nada, era no chão. Cal, não é que você chamou? Cal. O que transporta, qual é o nome mesmo? É. Transporta. Não. Calparda. A calparda. A calparda era tirada. Das pedreiras. Diretamente uma zona boa de pedras que tem esse nome. É junto aos fornos. Então, mas isso é só se você souber responder. Você, quando eles tiram aquilo, as pedras não vêm grande, então já esmagam um pouco à partida. Isso é se você souber. Logo à partida, quando eles arrancam a pedra, já parte um bocadinho. Já tem guilhos e uma marreta. Era isso. Pronto. Por isso às vezes, então, por exemplo, pode ir bocados do tamanho desta mão. Pronto. E depois cada um vai lá para baixo é que vai derreter. Isso é mesmo, depois já não sei como é que isso funciona. Muitas das vezes essa cal
Não era só para a construção. Era para quê? Lá está, quando havia assim mau tempo com cheias, a cala chovia continuamente e a cala não sentia, pronto, não tinha. E chegavam a um determinado ponto, mesmo tapada com oleados, interpretia-se. Com a própria ação do tempo, não apanhava chuva, com a própria ação do tempo, debaixo do olhado não apanhava chuva. E às vezes até apanhava algumas coisas, olhava para a ladeira. E havia esses indivíduos, como nós cachabus, que era o homem das coisas bravas, lá feito assim, os casqueiros, e era jornalheiro. E não só, o Amaral Neto, Cedeiro, que era aqueles calhados, comprava. Diga-me lá o nome outra vez que eu já não estou a memorizar. A cala. Não parda. Isso, cal parda. O meu nome só que memorizei é cal hidráulica porque é de metro. Já foi mais tarde. Cal parda. Isso ali à passeira. Carregar. Eu perdi a especialidade na Roma. Para atirador, perdi a especialidade. Era atirador? Pronto, é esse nome que por mais para você já memorizou, mas eu cal parda nunca ouvi falar disso e muita gente também não ouviu. E isto estamos a falar muito tempo. Você dava lá, você andou, tinha 11, 12, 13 anos, e vai há 70 anos atrás. Vai, tem gente todas as classes, 70 anos. E eu dizia, em 41, 42, isso. A partir de 7 anos. Mas Pontagem agora também, acho que está. Além da cal, o que é que você se lembra no seu varinho você transportar? Mas já agora explicar a cal muitas vezes não era só para as obras. Sim. Lá está, uma dia grande cheias e tal. O barco não podia andar. Não, mas a cal parda. Normalmente quando o texto fora do leito, não podiam. tínhamos que acompanhar a encher do texto e estamos amarrados às árvores aí fora da terra e estávamos dentro do barco, e havia uma lancha assim, mas não ia para a terra. E tapavam a cal com a oleada ou assim já não? Sim, sempre tapava. Então outra coisa, a cal parda, eu não sei se calhar quem vir isto também não sabe, a cal parda, se levar água em cima, começa logo a derreter. Começa a aquecer. Tipo, exatamente como hoje a gente for comprar cal para caiar as paredes e os muros, era uma coisa parecida. Precisa levar tanta água que levar a cal para dentro. E ela também ganha calor. Mas ganha, não sei, às vezes deixamos marmelos na... Eu sabia. Eu de procurar isso, não sabia, nunca ouvi falar disso. Sim. Dentro de um cântaro, ainda lá os tenho, e você tem um cântaro de barro, ainda está boado, que não havia tinta, era tudo com cal. Sim. Metálico. Sim, a cal parda, sim. Isso, a cal branca, era dentro dessas coisas. Sim. Se mexer, quando estava a aquecer, começava a estourar. Para mexer. E a cal parda não. Estava um monte da cal, por exemplo, no chão. A pessoa comprava-nos 10 ou 15 metros de cal. Metros cúbicos, de cal daquela. Ou seja, já não se lembrou os preços, nada assim parecido. Um barco custava 15. Ainda comprei alguma para as obras, depois mais tarde. Ainda droguei muito, mas depois de sair lá, quando comecei a fazer obras, ainda droguei muito, eu próprio. E que eu fui para a minha casa também. Claro, mas essa cal vai-se tirar do mundo quando a gente a compra, vai botando umas passadas, vai-se no mundo de tempo. Depois o barro faz-se com água por cima com ardas, com o regador com rau, volta a tornar, depois pôr o monte toda, depois torna-se a virar um bocadinho e vai amontoando de lado. E ela começa a trabalhar as coisas e o próprio calor da primeira, o calor que ela cria, quando é combinado, ajuda depois a bater as seguintes para a mão. Assim, começa a andar. A desfazer-se, não é? A desfazer-se, vai. E além da cal? Não, estava aqui a perguntar completamente dos barcos. Você transportava, a maior parte era cal parda que carregava aqui a Brandos. E transportou, por exemplo, já me disse há bocado, canas para os agricultores de Almeirim, porque não havia estacas como agora, para porem nas videiras. E mais outras coisas que você possa ter transportado na barca, no varino. Praticamente era só isto. E os outros, o que é que eles transportavam? No varino, era nos picaretos. Foi, tudo chamava varino. Era um picarete parecido com o varino, mais pequeno. Os varinos já conhecia e outras coisas mais, e para cima trazia-se pão, trazia-se sal. Falaram em sal também, falaram já em sal. Falaram em cânhamo também, os outros, só você tem isso a noção, os outros. Mas principalmente aqui na Brantes era
A cal parda e era a cortiça. E madeiras. Então, eu também esqueci desse. Está bochado, saladas. Eram mais os prumos e vigas. E que na viva, serrados, eram serrados no mato, não havia serrações na altura. Com serras braçais. Pronto, isso mesmo. E você ainda tem noção de que é que você se consegue lá ir buscar. E esses barrotes, esses torres ou essas tábuas já cortadas, vinham, não era num caminhão, se calhar era um carro de dois. Você tem a noção. Fazia aqui toda a arrumação e depois as coisas para a estação de Alferreira. Era às quartas-feiras, fazia uma fila de carros daqueles e todas as quartas-feiras e sábados. Para as pessoas que nos estão a ver, nós esqueçamos que aqui o Sr. José, eu estou aqui escondido atrás, o Sr. José tem 90 anos. Portanto, 90 anos, estamos a falar, ele andou lá nos bares, há 70, 80, 70 anos atrás, para aí assim. E vinham então os carros de bois, aqui do Conselho de Mação, Rio de Moinhos, e levavam... Não, minhas coisas. Minhas coisas. Pois que era aquilo, agora já não há nada a bocado dos incêndios. Para a estação de Alferreira, para carregar. E carregavam carros de dois, tudo à mão, não havia lá empilhadoras. E era um bom almoço no restaurante, não é? Que vocês tinham. Era um bocado de pão de queijo. Um bocado de pão de queijo, pouquinho. 2 ou 3 azeitonas, uma sardinha partida por 3. Azeitonas não vão. Agora falando disso, por norma vocês se lembrar, por norma quando iam no bar, umas azeitonazitas e não sei, daquelas que se guardavam. Raramente. Raramente não se levava ou levava? Não se levava. Raramente. Também era uma espécie de modelo. Isso era uma coisa que havia por aqui. Não deixavam era apanhar assim às boas. Os particulares que havia, mas já ninguém usava as que era. Era disciplinado. E a gente estávamos há bocado ali a falar, mas não estávamos a gravar aqui para a câmara. Voltando um bocadinho atrás, disso é a questão. Você trabalhou chegou a conhecer, tem conhecimento. Foi com a vela. Foi uma vela mais triangular e a outra. Era isso que eu gostava que você me falasse, que há bocado gravámos aqui para a máquina. Você trabalhou, portanto. Mais com a vela triangular, chamada vela de verga. É isso, mas esses são o que é que era. Vela de verga, vá falando que é para ir escrevendo. Vela também trabalhou? Que é aquela vela triangular. O picarete dava uma vela de verga, não era? Normalmente. Isso já, nos antepassados, antigamente era tudo desse modelo, as velas. Pois, isso ainda sei, as pessoas, eu continuo a dizer. Mas isso ali nas fotos que pode ver. Pois, mas eu posso ver aqui, mas as pessoas estão a filmá-lo, as pessoas gostam. O que as pessoas têm curiosidade é de ver a gente, porque é assim, eu estou aqui outra vez aqui a falar, é que este senhor que está aqui será dos últimos que fez um barco e andou com os barcos, porque é difícil, pode haver, mas eu não consigo encontrar. Então ele está aqui na barragem de Belveiro, no restaurante Alena, e por curiosidade, este homem que gosta do rio, tanto como eu, por isso andou nele, e eu não sei se vou adiantar, se calhar chegou aos 90, mesmo aqui um bocado com umas moçazinhas, se calhar o rio ajudou. Já estou casado, em linha reta, estou a distância de 200 metros do rio. O rio mora em Alferreira. Que nessa altura não havia casas de banho nem águas canalizadas. Não havia nada. Tinha que ir tomar banho hotéis, à noite, a da minha mulher. Hotéis? Portanto, esse senhor José Baeta nasceu em 1930, foi no 4 de Abril, não foi? 14 de Abril. Portanto, façam-lhe as contas, estamos em 2020, 90 anos. E uma parte da vida, desde sensivelmente os 11 anos, andou no Rio Tejo, no transporte, com um cunhado, num barco picareto, à vela. Estava sozinho com um barco na companhia deles também, mas sozinho num barco. Pronto, e agora falo só dos teus tipos de vela que você andou. E depois deixei aprender a fazer barco. Foi aprender a fazer barco. Portanto, era o picarete com vela. A primeira que você se lembra, e sabia manobrar as duas. Uma chamava-se... A ti, como é que você tem os dois? Então teve que mudar de barco, um do outro trocarem, certo? Havia barcos que eram só com vela de verga, havia outros barcos que eram com vela de pique, que eram chamados de varinhos, e antigamente também era de verga. Mas a maior parte era vela de verga, foi o que você andou. Antigamente foi. Mas se for preciso mexer na outra, você também mexe. E como é que chama a outra? Mexi várias vezes. Como é que chama a outra? Vela de pique. Vela de pique. Vela de pique. De pique é triangular. É isso, a vela de pique também. É esse que me interessa. A vela de pique também é chamada de triangular.
Também Queria chamada. quatro coisas. Quadricular. Chamada triangular. Pois a triangular. É que é triangular. É triangular, sim. E é quadricular. Sim. E a vela de verga? A vela de verga é que é triangular, pá. Eu estou enganado aqui. A vela de verga é que é triangular. Estou a trocar aqui. Triangular. E a outra? É quatro coisas. É retangular e carinho. Essa é mais ou menos mais retangular. Quadricular. Pronto, e essa vela era erguida puxando uma corda e fazia subir junto ao mastro. E aquela coisa, aquele pau que atravessa de um lado ao outro, segura a vela, como é que chama? Vara? É a verga. Era feita, por norma, era feita de quê? De madeira de... Um pau de pinheiro. Não usavam eucalipto na altura? Para isso, mas só primeiro. Não, era mais pau de pinheiro. É pau de pinheiro. Provavelmente é pau de pinheiro. Não tenho noção de se usar paus de eucalipto. E uma curiosidade, se vocês se lembrarem, pois vocês mesmo assim já se lembram de muita coisa. Esses paus tinham algum tratamento ou eram colhidos verdes? Verde? Não, era verde. Botava-se, deixava-se secar, tirava-se da carrasca e tal, e depois a gente tira. Pois, e outra coisa, que é ao bocado também a espessura do pau e o pau. Sim, tamanho do barco, ajustável. Outra coisa que eu ainda lhe perguntei. Então, e muito importante que ainda perguntei, porque estamos a falar de barcos à vela. Então, as velas, por exemplo, construía-se um barco, mesmo as outras pessoas, só o conhecimento que você tinha da altura. Havia pessoas próprias, por exemplo, aqui em Abrantes, que faziam a vela, ou vocês construíam, também sabiam comprar o pano, pôr as cordas, isso é muito importante. E cozia-se o pano em casa, quer dizer, é isso aí. Uma maquinazinha de costura em casa, minhas irmãs, e eu cozia-se a pano em casa. Eu até vou parar em máquina, você estava a dizer... Comprámos as peças de pano. Chamava de pano cru, era de pano branco. Isso é muito importante, porque isso você está a dizer às pessoas hoje por norma, para se fazer uma coisa, o que é que a gente faz? A gente vai à loja, compra, mas naquela altura vocês faziam praticamente tudo. No barco, construíam um barco e faziam. Então, e você dizia que era a sua irmã que cozia? E a aparelhagem para o parque, as ensartas, os cabos de aço, não iam, nem iam dizer, por exemplo, ao canalizador como se faz agora. Não, vocês eram homens para toda a hora, costuma dizer. Na arte marítima. Na arte marítima, pronto. É isso que eu estou a dizer. Chegavam a uma lojinha, tocar a comprar uma vela, sabiam que iam construir. Não, a vela, o pano. Chegavam. Era uma peça de pano, não disse? Chegavam aí um pinhão, cortavam. E o mastro principal, por norma, também era de madeira de pinho. Sim. Se tem noção? Sim, madeira de pinho. Não era muito, era de pinho. Até mesmo esses parques do maior parque, que era chamado Ivarino, havia aquele Flandres que havia na altura, já tinha dinheiro de um determinado forte, que para esses parques grandes, né, já tem 25 centímetros, 1 milhão, para coisa assim, ou mais por assim, já era madeiras de riga, que havia por antigamente, naquele tempo havia, chamada riga, chamada os pinhos Flandres, e não, por isso existe vários desses. E depois, mais tarde, começaram a meter-los nas fileiras, nas casas. E uma coisa que você disse muito importante, eu tinha uma irmã que cozia aquilo, mas depois ela cozia de lá. Mas quem lá ia dar as ordens era as pessoas, é assim. Mais ou menos, se você se lembrar, por exemplo, construir uma vela, o pau, cozer, fazer um buraco no topo do mastro. O pau não, o mastro. O pau, isso era tudo muito fácil. Era fácil. Era fácil do capitão naval. Agora, o arreamento do barco era feito como barco marítimo. O arreamento, chamava o arreamento, os cabos, as ensartas, as tralheiras, a vela, isso era feito. Quem sabia fazer, quem não sabia fazer, mandava fazer. Até e outra coisa, vocês, por exemplo, as velas que vocês punham, vocês nunca as tiravam do barco. Só quando estragavam, o barco encostava à margem e ficava lá. Para dar os conceitos do barco. Sim, o resto tirando disso ficava lá sempre. Noite e dia, chuva e sol. Agora enrolava-se e tal. Sim, isso é importante. E outra coisa.
E muitas vezes, estavam os barcos parados de carregar uma coisa, e chovia, abria-se a vela para secar, estava a fazer sol, abria-se, estava-se a vela, não havia ventos, estava ali a secar. E vocês, pronto, o barco tinha sido, imagino que você vai a navegar, isto é uma coisa que tem a lógica. Começava, por exemplo, a chover muito, vocês também se podiam tentar resguardar um pouco como se a vela fosse uma parede, está a perceber o que quer dizer? Ou isso nadava? Eu a perguntar se dava. Era molhas na cabeça aos pés. Não havia um fato de oleado. Isso naquele tempo não havia fato de oleado. Pois é, digo isso. Olha, nesse tal... Porque vocês por... Vamos embora, vamos ver. Por exemplo, um dia que até pode estar umas nuvens pretas, mas está bom. E a gente sabe que muitas vezes, de repente, vem aquela carga de água. Vocês não têm para onde fugir. Era levar com ela no pelo e se cai no pelo. Até levava uma muda de roupa. Isso vale. Lavas uma muda de roupa. E como você me disse do outro dia, daqui de Abrantes a Lisboa, o caudal do rio normal, sem cheias, sem estar seco, demoravam cerca de 2 dias. 2, 3 dias. Depende do vento também. Depende da maré. Depende do vento. Tudo contado. Do caudal de botelhas. Outra coisa que nós falamos ali. Se era ventos para longe, já demorava mais dias. Se era ventos a favor. Quando era com cheio, com esse picarete que tinha a vela de verga, não estou enganado. A chegar às pontes. A chegar às pontes, fundeávamos largámos o ferro. Que era a âncora. Por cima da ponta, ficava de chegar à ponta. Arreava-se o mastro e depois pôr para trás. E depois de passar a ponta é que se começava a sair o mastro. Está ali, está a andar. Veja lá se eu estou enganado na lição. Sei como a subir, na lição que me deu, se eu estou enganado. O seu picarete que você usava, ela usava a vela de verga, que era triangular. Não era, não. O picarete que eu levava era com... Agora, então vela de pique. Com vela de pique. Ah, então o picarete... Era quadriculado. Mas era quadriculado. O picarete, então estou enganado. Não tinha vela de estaio. O picarete que você usava, tinha a vela de pique, era mais ou menos quadricular. Era mais ou menos. Pronto, foi essa. Pronto. Retangular, quadricular. Vela de pique. Até dá o nome, se calhar foi por isso que puseram o nome. E a vela de verga não é triangular. Estou agora a pôr aqui. A de verga é triangular, é 3 bicos, é triangular. Bem que eu estou enganado. A de verga é triangular. Porra! Quadrangular a vela de pique, a vela de verga é triangular. Entenda bem, triangular. Pronto, triangular. E havia os tais. Havia partes que tinham primeiro e os outros tais. Antes não tinha nenhum. Outra coisa que a gente estava a esquecer, que já falámos há bocado. Cada barco levava a vela, um par de remos e uma vara para, quando fosse preciso, normalmente era 2 varas no mínimo. E eu pedia uma coisa, e na ponta da... Ele dava abaixo. Essa vara que fazia também para deslocar o barco? E muitas vezes, era quando era a puxar a vara de água acima, era a puxar a vara do lado, uma larga do barco e o outro lado. E uma para cada um se parava. Essa vara, eu lembro-me que os pescadores aqui na Ortiga, na ponta da vara, tinha uma ponteira de ferro. Vocês tinham? Tinha, mas eu acho que já não tinha, mas também tinha. Era para não se gastar, senão a bater nas pedras ficava. E havia uma que era chamado croque. Croque? O croque é um sapato. Esse ferro das pedras, sabe? Espera só, vá, arranje uma folha limpa. O ferro da vara é uma coisinha, o croque é muito bem, ferro croque. Este era o ferro terrado, estava na ponta da vara. Para puxar a vara. E agora é o outro. Agora o croque, sabe para que se via o croque? Não. Lá está, porque quando o texto estava cheio, havia cheio, mas a gente às vezes se agarrar um salgueiro, lançámos em qual, além da circo, não havia se podia trabalhar com a circo, era com aquilo que puxava. Que é este. E isto era um bico que havia no próprio ferro, que era às vezes para espetar assim num pau mais grosso, deste não podia entrar, que era mais estreitinho, que era mais grosso, era com aquilo que Então, isso era uma vara que vinha. Espetava-se no troço de árvore, no salgueiro ou freixo, coisa qualquer, e a gente. Quando a árvore era de maior porte que este. Não era gasogênio. Você ainda do tempo do gasogênio.
Sou do tempo do gasogênio. Há muita pessoa que não sabe o que é o gasogênio. Onde é que você viu o primeiro carro, ou o primeiro caminhão, ou a primeira caminhoneta a gasogênio? Aqui, era pequenito, eu passava aqui ao Ferreira de Maneira Nascido, Não se lembra, pois com 90 anos tem que se lembrar. Na altura, antes de haver esses caminhões, os carros ali com depois de transportar a cala ali da Barca de Pego para a estação da Montes, com os vagões por aí abaixo e tal. E eles eram juntas de bois dos fornos a levar a cala para a estação para carregar os vagões. E eu era pequenito, às vezes, lá está, diz que havia aqueles dias de arrancar a pedra das pedras, que as pessoas que era trabalhar com nas proprietários, havia aquele para transportar a terra. Uns tinham um guicho, que era na empresa, eu tinha um guicho. Outros era a força, abraço do homem e coisa a puxar, assim, tal. E depois a calma, com os táxis e tal, é que e depois quando era miúdo, não me lembro, que se chamava a bosta do boi, eu tinha que aproveitávamos que era, por exemplo, Para pôr na horta. 28 dias, ou 15 em 15, fazia-se a corrida. Quando os bois transportavam aqui para os vagões para a estação de Alferreira. Mas a bosta do boi? A bosta do boi, para a agricultura. Era pequenito, tens que ir apanhar a bosta do boi, com as mãos e tudo. Essa ninguém tinha dito. Era tempos terríveis. Não havia luz elétrica. Você usava aqui, você já em casa usava era o candeeiro ou era uma. Ainda se lembra? A candeia e o candeeiro. Era aquela candeia que tinha uma mechazinha a azeite. Tinha uma torcidazinha que era feita por nós, E azeite. A minha mãe já. Metálica, uma candeia metálica. Sim, estou a ver o que é. A candeia tem uma pontinha, vai chupando o azeite, mas a ver. E depois mais tarde é que começou a ver os candeeiros de petróleo. A petróleo. Foi quando vocês tiveram, já era uma pessoa rica. Petróleo, tal, havia luz com pele. Até e você é do tempo das salgadeiras? Ou o seu pai ainda tinha pobres? Vocês usavam-se lá ou não? Ainda fiz salgadeiras de madeira para pessoas, e madeira e para mim. Madeira? E depois mais tarde começou-se a fazer salgadeiras de cimento, mais tarde comecei a comprar e a vender essas coisas todas. E vocês tinham porcos, não se lembra? E os porcos, o pai matava os porcos que e eu ia aqui fazer as batatas, é que ia matar. Você era que vai matar um porco? É que fazia esse trabalho. Fazia, despachava, fazíamos o meu pai, depois o meu irmão, depois de casar, também continuou a matar, porque os anos matavam por matar para ela. E quando me casei, continuou a matar. E o meu sogro, e quem matava era eu. E outra coisa. E outra coisa. Você também, agora, isto também conta, faz parte da sua vida. E quando era a encher os chouriços, assim que a minha mãe trabalhou aqui para o parente, não, mas os temperos, aí lembro que a minha mãe punha, cortava aquilo bem cortadinho, dentro do alguidade de barro, punha sal, alho, louro, pimentão e salvo erro, vinho. Vocês que é que usavam? Também vinho branco, e depois ficava ali e depois guardavam a tripa do porco e punham lá dentro, não era? Ia-se comprar a tripa de porco, normalmente era para fazer as morcelas no dia da matança, no dia da desmancha. E comprar aquela que é assim transparente? Ia-se comprar que era tripa de vácuo, e faziam aquelas meadas de tripa e ia-se às lojas comprar. E depois era bem lavado em casa, várias com sabão, e tudo, e depois aquilo era feita os enchidos, os chouriços, as farinheiras, e depois era para tipo do ponto, aquilo que era o destino mais e depois iam para baixo do fumeiro, vocês faziam o lume baixo do fumeiro. E no tempo, já não sei tanto, e agora vamos voltar, se você se lembra, quando eu estava lá na casa do seu pai, eles também tinham. Meu pai, todos os anos normalmente contava 2 porquitos, quando jantamos, éramos 4 filhos. O tocinho, o porco não comia só ração, comia os restos da casa, comia abóboras, comia tudo. Sim, os filhos que já não gostavam. O tocinho era grosso, aí ia para a salgadeira. Até aí outra coisa, agora tem que voltar ao resto. E de vez em quando, ou você ou alguém, ninguém levava um bocadinho de tocinho, portanto, para comer com um bocado de pão. O que as pessoas podem saber é que com 55 anos, quando era miúdo, lembro-me de morrer na Atalaia, cortava tocinho gordo, tocinho alto,
E era o meu conduto com pão. Que a morenata lá. E você também fazia isso? E não tenho lá em casa muito frigorífico, que às vezes... Agora. Mas usava-se isso. Usava-se isso, E outra coisa, por acaso, as azeitonas já disse há bocado que levava no barquito, quando era mamão. Tem no. Não levava azeitonas, Não, dava azeitonas para comer. não levava nada, naquele tempo não levava nada. Comprava-se um bacalhau daqueles pequenitos, baixinho e tal. Era normalmente o bacalhau com batata, o bacalhau com massa, o bacalhau com arroz. Dentro do bar.